Boas Novas no Lar está começando. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Espero também que este programa de hoje possa tocar profundamente o seu coração, o coração de toda a sua família, através da ministração da palavra, através também, hoje, um programa especial, você sabe, a gente traz alguém para testemunhar de alguma coisa que Deus tem feito na vida destas pessoas. E Deus tem feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas extraordinárias. E com relação a isto, hoje eu tenho comigo aqui a missionária Gidalte Dias, a Gigi. Tudo bem, Gigi? Vou te chamar de Gigi. Pode chamar, fica à vontade. Tudo bem, não é? Tudo bem, graças a Deus. Você é missionária, como foi? Aliás, você é missionária da Jocum, agora está em Belém. Isso, eu faço parte de Jocum. Nasci e cresci na Assembleia de Deus, faço parte de Jocum e fiz ETED em Jocum, né? Já fez. Eu quero só dar essa introduçãozinha, porque a gente vai começar lá do início, lá do começo, não é? Sim. Então, Deus já a levou para lugares onde ela pôde realizar a obra do Senhor. Quem conhece Jocum sabe mais ou menos como é que é feito, não é? O exercício da fé, da confiança, da dedicação, é loucura, verdade, loucura da fé. E é assim que é. Vida cristã, justamente, é assim. É só loucura. Mas, Gigi, você foi para o campo missionário, mas quando foi que você recebeu e como foi que você recebeu essa chamada missionária? Bom, minha chamada missionária, ela se deu quando eu tinha 9 anos de idade, né? A minha mãe era sempre assim, nosso aniversário, ela sempre sentava com a gente, abria a Bíblia e orava e lia um versículo, pedia a Deus um versículo para a gente e aplicava aquele versículo na nossa vida. E quando eu completei 9 anos, a minha mãe ela abriu a Bíblia, Jeremias capítulo 1, né, e leu que eu seria profeta para as nações e que desde o ventre da minha mãe Deus tinha me escolhido. E ela falou assim, Deus está te chamando para missões e eu já te consagrei a Ele, então sua vida pertence a Ele. Então no tempo certo Ele vai te levar. Mas aí eu te pergunto, esse tempo certo demorou quanto tempo? Ixi, demorou bastante. Porque tempo. Desde 9 anos, né? Com 24 eu entrei em missões. Né? Mas espera aí. Tu entrasse em missões com 24 anos. 24 anos. Mas esse aí foi o momento, Deus disse assim, agora é tua vez, você vai e você foi. Ou você resistiu? Na verdade foi um processo, né? Você resistiu. Foi um processo, porque o novo pra gente ele causa medo, né? E consequentemente, quando Deus me falou que seria o tempo de entrar em missões e de obedecer, eu resisti bastante. Queria fugir? Porque eu tinha medo, eu queria fugir para não obedecer a Deus. Mas quando foi um dia assim, eu saí de casa e acabei escorregando na rua e fraturando o pé, né? Não, mas você me falou uma coisa interessante aqui, que às Sim. vezes a gente coloca coisas que para nós parecem tão importantes, são importantes, mas esquece que Deus cuida de todas as coisas. Sim. Você estava não querendo ir porque você ajudava em casa e tudo mais, tinha um trabalho, um emprego bom. Isso. Era isso mesmo? Era, trabalhava e ajudava a minha família também, né? Então, e isso aí estava contribuindo para que você estivesse resistindo. Para que eu não fosse, né? Porque para mim aquilo era uma forma de segurança. Então eu estava segura no meu emprego, segura com a minha família, né? Ajudando, abençoando. Então para mim era uma forma de segurança. Mas uma outra coisa, voltando um pouquinho. Quando você recebeu a chamada, depois que foi crescendo mais, você entendia que a sua chamada era para fora do Brasil? Ou achava que era aqui mesmo? Não entendia não. Na verdade, quando Deus falava comigo sobre missões, eu achava que era na igreja, né? Porque eu trabalhava na igreja com discipulado, ajudava a trabalhar com os jovens. Então, para mim, missões era ali dentro da igreja para minha vida. Só que não era, Deus tinha algo maior para mim, né? Você falou assim, loucura para os olhos humanos, né? Verdade. Mas para Deus, assim, é algo tão simples e da maneira que Deus faz é algo maravilhoso, sabe? Porque nesse dia que eu caí, fraturei o pé, eu fiquei um mês em cima da cama, e eu meditando lá, e Deus falou assim para mim, que quem cuidava de mim era Ele. Era Ele quem me sustentava, era Ele quem me dava força para trabalhar. Então, se Ele me deixasse passar o resto da vida em cima de uma cama, quem era que ia cuidar de mim? Seria Ele. Então, que era para mim sair, obedecer
cuidados dele, que ele cuidaria dos meus. Né? Então, isso foi assim um processo de Deus trabalhando na minha vida. Repete aí. Força para o leito. Fui. Aí Deus teve chance de conversar contigo, porque Isso. antes tu estava fugindo, não queria muita conversa com Deus. Tava que nem Jonas, né? E que foi que ele te falou mesmo? Ele falou que era para mim ir, obedecer, que era ele quem me dava força para trabalhar, né? E que se ele me deixasse o resto da vida em cima de uma cama, quem ia cuidar de mim era ele. Também ele. E quem ia cuidar dos meus também era ele. Era então, ele. para mim, cuidar dos deles e ele cuidaria dos meus. Interessante, não é? Quantas pessoas estão vivendo hoje o que ela viveu há tempos atrás? Preocupado, porque eu, e se eu faltar, e se eu... Mas vem cá, sou eu que faço. Tu não tem que te preocupar, só tens que obedecer. Obedecer, né? Obedecer. Melhor do que sacrificar. Tá, e essa conversa, então, esse momento com Deus, foi muito importante. Sim. Aí, nesse momento, eu entendi que Deus me queria realmente em missões e que não importava o que acontecesse, que Deus ia cuidar da minha família, né? Então, nesse momento, eu falei para Deus, Deus, eu vou e obedeço ao Senhor, porque a vontade de Deus, ela é perfeita na nossa vida, né? Então, foi quando Deus começou a me falar sobre Jocum. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Dá uma pausinha aqui, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta.